Mas os problemas causados pelas chuvas ainda afetam muitas pessoas. Muita dor de cabeça, muito prejuízo financeiro também. Mas quais são os direitos dessas pessoas, hein? O advogado Pedro Peta conversou com a gente e esclareceu as principais dúvidas. Olha, os prejuízos foram inúmeros por causa das chuvas e para tirar as dúvidas em relação aos prejuízos causados por causa dessa chuva, a gente vai conversar agora com o advogado Pedro Peta, ele que é especialista em direito do consumidor, que vai esclarecer para a gente alguns pontos. O primeiro deles é quem tem uma casa aí alugada, né, que foi invadida pela chuva, pelas águas, quem cobrar, né? De quem é esse prejuízo? Em caso de imóvel alugado, a gente tem que saber de onde é que partiu esse prejuízo. Se o prejuízo foi de alguma obra que o proprietário deixou de exercer dentro daquele imóvel, ele tem sim a responsabilidade pelo dano estrutural daquele imóvel. Mas, se é fato de um alagamento vindo de uma via pública, aí a gente vai ter que recorrer ao ente federado, seja ele o município ou o estado, porque não há como se considerar uma causa excludente de ilicitude como um fato, uma causa maior nesses casos. Por quê? Todo ano isso é recorrente em diversas áreas da nossa cidade. Então não tem como se alegar, sustentar uma não responsabilidade do ente federativo em função da sua omissão. A gente está observando, né, inclusive trazendo várias reportagens mostrando ruas alagadas e infelizmente alguns carros ficam ali ilhados, parados, não tem como o condutor passar, né? No caso de um carro que quebrou ali na via alagada, não teve conserto, né? De quem é essa conta, de quem é esse prejuízo? Responsabilidade nesse caso realmente também é do ente. Agora, aquele consumidor ele precisa ficar atento a algumas situações. Caso ele venha forçar a passagem numa situação em que haja uma via secundária, ele assume, ele atrai para si o risco daquele evento. E com isso daí, caso aquele consumidor ele tenha algum tipo de seguro contratado com alguma seguradora, nesses casos há a possibilidade de excludente em razão da forçada daquele consumidor naquele ambiente. Agora, se o consumidor estiver numa situação de perigo, de vulnerabilidade, e só houver aquela via para ele transcorrer, aí sim é uma causa que ele pode enfrentar e a seguradora tem de fato a responsabilidade sobre aquele bem. Perfeito. Voltando para a residência, né, no caso aí de queima de eletrodomésticos por causa de queda, de falta de energia, né, se esses eletros muitas vezes não tiverem na garantia, né, a quem recorrer? O consumidor ele precisa se municiar dessas provas. Sempre que houver algum tipo de dano a algum bem seu, seja ele a própria casa ou algum imóvel, ou algum eletrodoméstico que tenha dentro da sua residência, ele precisa, de fato, se municiar, seja ele com a nota fiscal, seja ele com o orçamento que ele tem que fazer, nesses casos ele tem que fazer 3 orçamentos para comprovar que houve aquele dano e trazer o nexo de causalidade, para saber se o dano, de fato, é em função daquele alagamento. Agora a gente fala de outro ponto, um caso mais grave, né, desabamento de casas, de muros, né, principalmente nessas regiões, né, que são mais delicadas, que a gente sabe que acaba sempre acontecendo, né? Nesse caso, a quem procurar, de quem vai ser esse prejuízo? A gente tem que lembrar que a prefeitura e o estado eles têm a responsabilidade pela ocupação ordenada do estado, da cidade em si. Agora, se aquela ocupação se deu pelo cidadão de uma forma indevida, se ele assumiu o risco de uma encosta ou até mesmo uma construção num terreno que seja maleável ou tudo isso daí, ele atrai para si a responsabilidade e com isso daí ele deixa de ter qualquer tipo de garantia que o imóvel ele venha a ser ressarcido em função de um desabamento, de um alagamento ou qualquer dano que tenha ao seu bem. Então, quem tiver alguma dúvida, como entrar em contato contigo aí para esclarecer, né, e tentar aí amenizar esse prejuízo? Aquele cidadão que tiver qualquer tipo de dúvida, ele pode acionar a instituição, a OAB, através do nosso site, através dos nossos telefones. Ele pode também, caso tenha tido algum tipo de interrupção de um serviço, tais como internet, energia, ou até mesmo a queda de energia que veio a provocar um dano a algum equipamento elétrico seu, ele pode acionar o PROCON, seja ele o estadual ou municipal. Ele pode também procurar a Delegacia do Consumidor, a Defensoria Pública e com isso daí, municiado de todos esses documentos, comprovar que de fato ele está suportando um dano e buscar uma reparação ou um ressarcimento perante o Poder Judiciário.